E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Viana, da Fire Protection. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre dois assuntos. O primeiro assunto será sobre quais os hidrantes mais desfavoráveis em uma edificação quando nós tivermos uma bomba superior e quando nós tivermos uma bomba inferior. Para isso, nós iremos realizar um cálculo de perda de carga em uma tubulação como exemplo. E o segundo tema que nós iremos abordar será sobre hidrante de recalque ou hidrante de passeio. Este vídeo foi baseado em uma pergunta feita aqui no canal por um amigo que nos acompanha e nós resolvemos respondê-lo por meio de um vídeo. Vamos para mais uma explicação. Here we go. Antes de começarmos, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se clicando no botão vermelho inscrever-se logo aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Você também pode nos acompanhar através do nosso blog fireprotection.com.br e através das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. O link nós deixamos aqui na descrição deste vídeo. Então agora eu vou ler aqui a pergunta que foi feita. A pergunta ela foi realizada pelo Luiz Wilczek. Espero que esteja correta a pronúncia. Gostaria de propor a seguinte situação e saber se o meu raciocínio está correto. Vamos supor que tenha ocorrido um incêndio no último pavimento deste exemplo da aula. O último pavimento, certo? Esse daqui. E os dois hidrantes mais desfavoráveis foram utilizados até acabar com a água do reservatório superior. Utilizamos esses dois hidrantes até acabar com a água da nossa reserva. Na sequência, entra o recalque a partir do caminhão dos bombeiros para alimentar estes hidrantes no último pavimento. Olha só que interessante. Ocorreu um princípio de incêndio no último pavimento, utilizamos a reserva de água que nós tínhamos através dos dois hidrantes, até que acabou. Com a chegada do bombeiro, como é que o bombeiro vai fazer para utilizar estes hidrantes? Ele vai utilizar o próprio sistema da edificação. Como que ele vai fazer isso? Não tem mais água lá. Ele vai acoplar a viatura através de uma mangueira neste hidrante, que é o hidrante de passeio ou hidrante de recalque. Quando ele acopla neste hidrante, que fica exterior à edificação, ele vai pressurizar todo o sistema através da bomba da viatura. Quando ele pressuriza e a gente fizer a abertura destes dois hidrantes, a gente vai poder utilizar a água do caminhão do bombeiro, da viatura do corpo de bombeiros, sendo pressurizado pela bomba de combate a incêndio da viatura. E, assim, podendo utilizar estes dois hidrantes aqui para combater o princípio de incêndio que ocorreu neste último pavimento. Continuando aqui com a pergunta, ele diz o seguinte, que a partir desse momento que a viatura do bombeiro é que vai pressurizar o sistema para os dois hidrantes mais desfavoráveis, no caso, a situação se inverte completamente, correto? Estes hidrantes do último pavimento, que são esses dois, que eram os mais desfavoráveis, quando nós estávamos operando com a bomba no reservatório elevado, eles eram os mais desfavoráveis, né? Passam a ser os mais favoráveis. Então, quando nós estávamos operando com a bomba superior, eles eram os mais desfavoráveis. E aí ele pergunta, quando o bombeiro acopla e passa a pressurizar daqui, ele pergunta se esses dois passam a ser os dois hidrantes mais favoráveis. Então, a gente vai responder essa pergunta. Ele continua, mantendo a coluna com o diâmetro constante, estes hidrantes iriam funcionar com mais ou menos a mesma vazão dos hidrantes do primeiro pavimento, que seriam esses aqui, quando eram os mais favoráveis. Então ele disse basicamente o seguinte, primeiro momento, vamos separar aqui os momentos para a gente entender melhor. No primeiro momento, estávamos operando com a bomba de edificação. Então ele afirmou, esses dois hidrantes são os mais desfavoráveis
e esses dois são os mais favoráveis, ou seja, que vão ter a maior pressão e vazão do sistema. E aí ele pergunta, acabou a água, o bombeiro chegou e acoplou a mangueira aqui. A partir desse momento, quando o bombeiro passar a pressurizar o sistema, ele pergunta, esses dois hidrantes que eram os mais favoráveis vão passar a ser os mais desfavoráveis? E esses dois que eram, no primeiro momento, os mais desfavoráveis, vão passar a ser os mais favoráveis neste segundo momento? Então, é essa dúvida que nós vamos responder. Esse desenho, pessoal, é apenas um desenho bem simplificado que nós fizemos, onde nós não chegamos a incluir as válvulas e conexões necessárias para o sistema de hidrante, como, por exemplo, uma válvula de retenção aqui após a bomba. Por quê? Quando o bombeiro pressuriza a canalização de combate a incêndio, se não houver uma válvula de... Vou colocar aqui de preto mesmo. Se não houver uma válvula de retenção nesse sentido aqui, ó, o que vai acontecer? A água vai parar lá no reservatório. E não é o que a gente quer que a água venha para os hidrantes. Então, após a bomba, utiliza uma válvula de retenção que impede. A água vai subir, quando chegar aqui ela não vai passar. Então, daqui o sistema vai ser todo preenchido e o Corpo de Bombeiros vai poder utilizar o próprio sistema fixo da edificação acoplado com a sua viatura de combate a incêndio. Apenas um detalhe para a gente não deixar passar despercebido. Então, para explicar melhor essa diferença de análise entre mais favorável e mais desfavorável, nós vamos utilizar um exemplo de uma tubulação bem mais simples e nós vamos calcular justamente estes dois pontos e analisar qual ponto vai ter a menor pressão, portanto vai ser o mais desfavorável em cada situação. Então, esse daqui vai ser o desenho que nós vamos utilizar para analisarmos essa diferença de dinâmica da água vindo de cima e da água vindo de baixo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Na letra A, eu vou analisar o fluxo da água vindo de cima para baixo. Então, eu vou representar aqui com a seta. Fluxo. Né? Já na letra B, eu vou fazer o fluxo vindo de baixo para cima. Que é justamente aquelas duas situações que a gente falou. Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular a pressão do PX, né? Ou melhor, a pressão no ponto X, que eu vou chamar aqui, ó, PX. Então, essa daqui é uma tubulação com três trechos retilíneos. Nós vamos ter algumas singularidades, como cotovelo 90 graus, uma válvula de gaveta e uma válvula de esfera. A água está se movimentando de PY para PX. Então, é como se nós tivéssemos uma bomba superior nessa edificação. Já nesse caso aqui, a estrutura vai ser a mesma, porém a água está se movimentando de PX, certo? Do ponto X para o ponto Y. Então, a diferença que vai ocorrer entre esses dois cálculos será o sinal que nós vamos utilizar num determinado momento. Então, como é que nós vamos fazer para a nossa letra A? Vamos iniciar colocando aqui o que nós queremos achar. O que a gente quer achar? PX. Aqui, pessoal, antes de nós iniciarmos, né, nós já temos alguns dados que já foram fornecidos, como a pressão no ponto Y foi fornecido, 10 MCA, para as duas situações. A vazão desse sistema será de 300 litros por minuto, que transformando para o sistema internacional, nós vamos ter 0,005 metros cúbicos por segundo, que nós vamos precisar trabalhar no sistema internacional. E temos aqui o terceiro elemento, que vai ser o fator de Hazen-Williams, porque nós vamos utilizar a fórmula de Hazen-Williams para calcular a perda de carga. E esse fator, ele é tabelado. Vou deixar a tabela do fator de Hazen-Williams, essa tabela está presente em todas as instruções e normas técnicas. Nós vamos deixar a tabela aqui no link da descrição. Todas as tabelas que nós utilizarmos aqui nesse exercício, nós vamos deixar
no link na descrição para vocês poderem fazer o download e poderem praticar vocês mesmos. Então, esses são os valores que nós já temos. Temos a pressão, temos a vazão, temos o fator de Hazen-Williams. Só fazendo aqui um pequeno paralelo com quando você vai dimensionar o sistema hidráulico de combate a incêndio. O que a norma lhe dá? Como eu já disse, ó, a norma ela já estabelece as normas ou instruções técnicas estaduais, pessoal, que quando eu digo normas, eu estou me referindo a essas tipo de legislações técnicas da área de segurança contra incêndio. Então, o que ela já traz? Traz tabelado, fator de Hazen-Williams, ok? E trazem o quê? Trazem a vazão mínima, que o seu hidrante mais desfavorável deverá ter, e traz a pressão mínima que o seu hidrante mais desfavorável deverá ter. Portanto, a gente consegue fazer um paralelo aí bem interessante. Então, quem vai ser a pressão no ponto X? A gente vai utilizar como referência para achar o ponto X a pressão aqui, ó, no ponto Y, que nós já temos. Então, a pressão no ponto X vai ser igual. Vamos lá. A pressão no ponto Y, que é o que a gente tem. E agora? Mais é menos? O que eu vou calcular agora, pessoal? Como é que eu faço para me chegar com a pressão nesse ponto aqui? Ó? Agora entram dois conceitos importantíssimos para que você faça o dimensionamento de um sistema hidráulico como este, que vão ser a perda de carga pelo desnível, ou seja, pela diferença entre as alturas, e a perda de carga pelo atrito, ou seja, pelo atrito da água com o interior da tubulação. São as duas perdas de cargas que nós utilizamos para dimensionar hidraulicamente tanto sistemas de hidrantes como sistemas de sprinklers ou chuveiros automáticos. Explicando primeiro a perda de carga pelo desnível, nós temos dois pontos, PY e o ponto PX. A diferença de nível entre eles vai ser de 5 metros. E aí eu pergunto, qual dos dois vai ter a pressão maior? O ponto mais baixo vai ter a pressão maior, porque a gravidade ela vai estar sempre para baixo. Então, nosso ponto PX vai ter 5 MCA, 5 metros de coluna d'água a mais do que o nosso ponto PY, considerando a perda de carga pelo desnível. Então, isso daí é bem simples de entender. Quanto mais baixo, vai ter a pressão maior. E quanto à perda de carga por atrito? A perda de carga por atrito ela já vai depender do sentido do fluxo da água. Veja só, nesse caso, nós temos a água vindo de cima para baixo, ou seja, do ponto PY para o ponto PX. Então, nesse momento, a gente desconsidera a perda de carga pelo desnível. Vamos trabalhar somente focando na perda de carga por atrito. O que vai acontecer? Conforme a água vai caminhando na tubulação, ela vai perdendo energia de pressão. Então, quanto mais ela caminha de um ponto A para um ponto B, mais ela perde energia de pressão por atrito. Portanto, o que vai acontecer? Quando eu chegar no ponto B, eu vou ter uma pressão menor. Porque a perda de carga vai ocorrendo ao longo do caminho da tubulação. Então, se eu sair de PY e cheguei em PX, vê que em PX eu vou ter uma energia de pressão menor do que em PY. Por quê? Porque a perda de carga vai ocorrendo a partir do momento que a água vai caminhando na tubulação. Quanto mais a água caminha, mais perda de carga nós teremos. Então, se aqui nós tínhamos lá 100 MCA, a gente foi caminhando e vai perdendo. Ó, 100, 95, 90, 80, chegamos com 70, por exemplo, aqui em PX, considerando somente a perda de carga por atrito. Então, sempre no sentido do fluxo da água, se você ficar em dúvida, o que você faz? Perda de carga por atrito. Sempre no sentido do fluxo da água, a gente vai ter, como a gente está saindo de PY e indo para PX, em PY a gente vai ter uma pressão maior por atrito e em PX a gente vai ter uma pressão menor, certo? A gente vai utilizar esse sinal já já.
Então, voltando aqui, a gente já sabe que temos esses dois tipos de perda de carga. O que a gente vai ter? Px, né, vai ser igual a Py, certo? Que a gente já tem um valor. Mais o quê? Py mais a perda de carga pelo desnível, que a gente pode chamar de como se fosse um ganho de carga, né? Então vai ser Py mais, eu vou colocar HD, que representa a perda de carga pelo desnível, e nesse caso vai ser o ganho de energia de pressão pelo desnível. HD. Então, nesse caso, né, a gente está indo da onde? A gente está saindo aqui do PY, né, que é o que nós já tínhamos, e a gente está indo para o PX, que é o que a gente quer encontrar. Então, sempre a incógnita que você quer encontrar é a incógnita para onde você está indo. Por que eu digo isso? O que falta agora aqui? Ó? A gente já utilizou já a perda de carga pelo desnível, que ele vai ter mais, vai ser 5 aqui, vai ter mais 5 MCA do que a pressão Y. E a perda de carga pelo atrito vai ser mais ou vai ser menos? Pensem aí. A perda de carga pelo atrito, a gente está indo em direção a quem? Quem a gente quer achar, que é Px. Se a gente está indo em direção a Px, ó, que a gente quer achar, que é o sinal que está aqui? É o sinal de menos, que a gente já botou lá, para não ter erro, para não ter dúvida. Então, é menos perda de carga por atrito. Aí eu coloco entre parênteses, qual é o trecho que a gente está analisando? Vai ser a perda de carga por atrito entre Py e Px. Aqui já está montada a nossa equação, que nós iremos resolver neste exato momento. Então, vamos lá. Fazendo as devidas substituições, Px vai ser igual a Py, 10. Certo? Já estava estabelecido. O ganho de energia de pressão que nós vamos ter vai ser quanto? Vai ser de 5, certo? 5 metros, que vai se transformar em 5 MCA. 5. Menos, essa daqui a gente ainda não sabe, né? Então, eu vou repetir para a gente poder calcular. Então, essa agora vai ser a expressão que nós vamos calcular, que vai ser a perda de carga por atrito de Py até Px. Qual a fórmula que nós utilizamos? Nós utilizamos a fórmula de perda geral de carga, que consiste na fórmula de Hazen-Williams multiplicado pelo comprimento equivalente total. Essa fórmula é dada pela seguinte expressão. Perda de carga vai ser igual a 10,65 vezes vazão elevado a 1,85 vezes fator de Hazen-Williams elevado a menos 1,85. O fator de Hazen-Williams é esse aqui, ó, o C. Então, é C elevado a menos 1,85. Vezes o diâmetro da tubulação elevado a menos 4,87. Então, aqui nós temos a fórmula de Hazen-Williams e agora a gente multiplica ela pelo comprimento equivalente total. Comprimento equivalente total. Vou já explicar o que é esse comprimento equivalente. Então, aqui, ó, vazão, nós temos, ok. Fator de Hazen-Williams, temos, também ok. Diâmetro, vamos considerar como sendo um diâmetro de 2,5. Então, vou colocar um diâmetro de 2,5 polegadas. E a gente vai ficar pendente só o quê? Só o comprimento equivalente total. Então, vamos começar por ele. Vamos começar explicando o que é esse comprimento equivalente total. Então, o método que utiliza o comprimento equivalente total, ele serve para facilitar o cálculo. Por quê? Para os trechos retilíneos, a gente utiliza aqui a nossa fórmula de Hazen-Williams, ok, tudo bem. E, por exemplo, nesse trecho aqui de 3 metros, eu iria substituir aqui, ó, justamente o comprimento da tubulação, 3 metros. Mas, o que acontece? Nesse trecho de 3 metros, a gente tem uma válvula de esfera.
E aí, eu teria que fazer esse cálculo da válvula de esfera utilizando a equação para perdas de carga localizada. Então, eu faria um cálculo para esse trecho retilíneo e pegaria outra fórmula de perda de carga localizada e faria o cálculo da esfera. Só que eu teria que fazer isso para todas as singularidades que nós temos aqui. Então, eu poderia fazer da seguinte forma. Fórmula de Hazen-Williams, eu somaria os três trechos retilíneos. Eu teria que fazer uma perda de carga para cotovelo 90 graus, aí teria que fazer a perda de carga para a válvula gaveta e a perda de carga para a válvula de esfera. Então, o comprimento equivalente total, o que ele faz? Ele transforma essas válvulas e conexões em comprimentos de reta. Então, essa válvula de esfera, por exemplo, ela é equivalente a um trecho retilíneo de 40 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente soma os três retilíneos, depois a gente pega todas essas singularidades e vai somando qual o comprimento equivalente dessa singularidade. A gente vai deixar a tabela aqui, é um valor que você consulta facilmente na tabela, a gente vai deixar também aqui no link na descrição. Então, fazendo, portanto, esse trecho retilíneo, como é que ele vai ficar? A gente faz primeiro o trecho somente dos comprimentos retos. Então, vou colocar aqui, trecho dos comprimentos retos, a gente vai ter 3 metros, mais 5, mais 3. Vai dar aí 11 metros. Então, eu tenho 11 metros de comprimento retilíneo. Ok. Falta agora o comprimento das singularidades para a gente somar com esses comprimentos retos. Então, olhando na tabela de comprimentos equivalentes para uma tubulação de 2,5, a gente vai encontrar o seguinte. Uma válvula de esfera equivale a 0,4 metros. Uma válvula de gaveta é equivalente a 0,4 também. E um cotovelo é equivalente a 2 metros. Pronto. Agora fica fácil a gente calcular. Nosso comprimento equivalente das singularidades vai ser, vamos ter 2 cotovelos 90 graus, então vai ser 4, mais 0,4, mais 0,4, 4,8. metros. Ou seja, se nós pegássemos essas duas válvulas, essas duas conexões, transformando em uma tubulação retilínea, ela teria o equivalente a 4,8 metros. Fazendo aqui o total, nós vamos ter, fazendo somatório simples aqui, 15,8 metros. Esse é o valor. Nós vamos utilizar aqui, ó, na nossa fórmula de perda de carga geral. Então, agora, fazendo as devidas substituições, vai ficar assim, ó. Nossa perda de carga vai ser 10,65 vezes vazão, vou substituir agora aqui, 0,005. Elevado a 1,85. Vezes quem? O outro valor? O fator de Hazen-Williams, 120. 120 elevado a menos 1,85. Vezes qual o outro valor? Diâmetro. Vai ser 2,5. Vamos considerar o diâmetro de 2,5 como sendo de 63 milímetros. Vou colocar aqui notação científica para facilitar. 63 vezes 10 a menos 3. Elevado a menos 4,87. E o valor que nós achamos agora há pouco, de 15,8. Então, aqui vai ser o 15,8, que é o equivalente ao comprimento total dessa tubulação. Então, a nossa perda de carga para essa tubulação vai ter o valor de 0,93 MCA. É um valor bem pequeno, porque nós utilizamos um sistema bem simples aqui de tubulação. Então, agora que nós já sabemos qual é essa perda de carga aqui, ó, a gente pode fazer os nossos cálculos, né? Então,
Eu vou substituir aqui esse valor para a gente achar qual vai ser a pressão no ponto X. Então, aqui, a gente consegue comprovar que no sistema, que seria aquele do primeiro momento, onde a bomba ela está acoplada ao reservatório superior, nesse primeiro momento, o que acontece? A pressão no ponto Y é menor. Tá aqui, ó, pressão no ponto Y, 10 MCA, é menor do que a pressão no ponto X. Pressão no ponto X, portanto, né, a pressão no ponto X vai ser o mais favorável e o ponto Y vai ser o mais desfavorável por ter uma pressão menor quando nós consideramos esses dois. Agora que nós já sabemos aqui o resultado da nossa letra A, então agora vamos analisar aqui a nossa letra B. Qual vai ser a mudança? Aqui nessa situação, a água ela está vindo de baixo para cima, como se o caminhão do bombeiro estivesse acoplado através do hidrante de recalque, pressurizando o sistema para o ponto Y, que seria aquele ponto dos hidrantes mais desfavoráveis que nós vimos no primeiro momento no nosso desenho. O que vai mudar agora, pessoal? O raciocínio é o mesmo. A gente quer achar quem? A gente quer achar PX. Certo? Queremos achar PX. A gente já tem PY. Então, a gente sai de PY e vai em direção àquele que a gente quer achar. PX. Essa aqui é a equação. Então, trabalhando em cima dela, PX vai ser igual a PY. Ok. E aí, vai ser mais ou menos a perda de carga pelo desnível. Vai ser mais, pessoal. Por quê? Ele está mais no nível mais baixo PX. E o sentido da gravidade não muda. Aquele que vai estar mais baixo vai ganhar energia de pressão pelo desnível. Então, vai continuar sendo mais a nossa perda de carga pelo desnível. E a perda de carga pelo atrito. Vamos analisar. A gente vai sair daqui e em direção a PX. Vai ser mais ou menos. Se tiver com dúvida, coloca o sinal, que nem a gente fez aqui, ó. Se eu estou saindo agora a água, se ela está saindo de PX, ó, ela vai perder energia de pressão pelo atrito, ó, ao longo da tubulação nesse sentido agora, ó, subindo. Então aqui ela vai ter uma energia de pressão maior e ela vai perdendo, ó, perdendo. Chegar aqui ela vai ter uma energia de pressão menor. Mas esse é o sentido do fluxo da água. O nosso sentido de análise, qual é? A gente não está indo em direção ao PX, que é o que a gente quer achar. Então, a gente está saindo de PY, nosso valor referência, está vindo para cá, ó, em direção ao sinal de mais, pessoal. Não tem como errar. Direção ao sinal de mais. Então, essa fórmula aqui, ó, vai ser a mesma. Vai ser PX igual a PY mais perda de carga pelo desnível, mais perda de carga pelo atrito. É como se fosse um ganho de energia de pressão pelo atrito, né? Mas que, na verdade, não vai ser um ganho. A gente só está analisando um ponto em referência ao outro. Então, aqui a gente vai ter uma pressão maior, tanto pela perda de carga pelo desnível, quanto pela perda de carga pelo atrito. Isso daqui vai ficar assim, então. PX vai ser igual a, que é PY, é 10, mais perda de carga pelo desnível, 5, mais perda de carga pelo atrito, que a gente já calculou, mais 0,93. Então, nessa nossa alternativa aqui, nessa primeira a gente teve aqui, ó, PX igual a 14,07, na letra A. Na letra B, a gente vai ter o PX, ó, só somar aqui, ó, vai dar 15,93. Pronto. O que a gente percebe? No segundo momento, o ponto X vai ter uma pressão maior do que o ponto Y. Então, o ponto X vai ser o quê? O mais favorável e o ponto Y vai ser o mais desfavorável, mesmo que a situação se inverta. Vocês lembram como foi aquela dinâmica no início? Então, independente da água estar vindo da bomba lá do reservatório superior ou da bomba lá do caminhão do bombeiro, o que vai acontecer? Independente do fluxo da água, se estiver subindo ou descendo, o ponto mais desfavorável vai ser aquele que vai estar lá, ó, o mais elevado.
vai continuar sendo o hidrante mais desfavorável, aquele hidrante do pavimento mais elevado. Enquanto que o hidrante lá do primeiro pavimento vai continuar sendo mais favorável nas duas situações. Isso ocorre por quê, pessoal? Porque o impacto da perda de carga pelo desnível, ele é bem maior do que o impacto da perda de carga pelo atrito. Olha aqui, a perda de carga pelo desnível foi igual a 5 MCA, enquanto a perda de carga pelo atrito foi de 0,93. Então, o impacto desse desnível aqui, ó, que vai ter no cálculo, vai ser bem maior. O que provoca, né, que não tem essa alteração. Quando você está lá em cima, você vai ganhando, à medida que a água desce, você vai ganhando energia de pressão. Então aqui você vai ter uma energia de pressão bem maior. E quando você está lá embaixo, que a água vai subindo, você vai perdendo energia de pressão. Então você vai perdendo. Chegar aqui você já perdeu muito, né? E o ponto inicial, que estava no ponto mais baixo, vai ser um ponto, uma energia de pressão maior, consequentemente.